Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida, com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Quero desde já agradecer a todos os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, aqueles que têm compartilhado essa mensagem de Deus a tantas vidas que precisam. Você, que tem me parado nas ruas e tem parabenizado pelo trabalho, tem falado que tem nos assistido. Então, um grande abraço para você. Dona Ângela, Dona Ângela, olá, Dona Ângela, você que também tem sido uma pessoa que tem nos assistido assiduamente, e tem compartilhado também essa palavra para tantas pessoas. Então, um grande abraço para vocês, que Deus possa estar usando, de todas as formas para abençoar as suas vidas. Queridos, hoje eu quero falar um pouco sobre comunicação. Eu não sei quantos já tiveram uma experiência de falar e alguém dizer assim, poxa, não estou entendendo nada do que você está falando. Ou, contrário, muitas vezes nós estamos num grupo e ali alguém está falando e você não está entendendo nada daquilo que você está ouvindo. Então parece que é uma confusão, as pessoas não se entendem. E nós temos visto isso muito acontecer nos lares, Muitos lares hoje que a comunicação tem sido rompida. As pessoas não estão se entendendo, Nós vemos pais que não entendem os filhos que não entendem os pais, a esposa não entende o marido não entende a esposa, e isso é uma grande confusão. E muitas vezes, queridos, talvez realmente possa ser a forma que você está transmitindo, A forma que você está transmitindo, a pessoa não está alcançando o que você está falando. Talvez por você estar falando algo de uma forma muito difícil, ou talvez realmente com uma falta de entendimento da outra pessoa. Mas nós vamos ver que existe um agir espiritual nesse meio. Há algo que acontece. E nós vamos estar fazendo uma reflexão sobre o que acontece espiritualmente nessa forma que as pessoas têm, não têm se entendido, nessa forma que as pessoas têm de se comunicar e muitas vezes as pessoas não alcançam aquilo que as pessoas estão alcançando. Então quero desde já, profetizar na sua vida que toda dificuldade, tudo aquilo que possa te impedir a você entender a mensagem de Deus está sendo nesse momento desbloqueado. Tudo aquilo que possa de alguma forma, te paralisar, impedir as bênçãos na sua vida está sendo, nesse momento, neutralizado em nome de Jesus. Amém? Então, pega a sua Bíblia, pega aí seu marca-texto, vamos estudar a palavra de Deus. Eu convido a você a estar abrindo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Esse contexto de Atos, capítulo 1, fala sobre a ascensão de Jesus, quando Jesus ele retorna ao céu. Então nós sabemos que Jesus ele ficou 3 anos com seus discípulos e mais 40 dias, depois que ele ressuscitou. Ele aparece aos discípulos e ele continua ensinando. Porque o ministério de Jesus, ele ensinou mais do que curou. Na verdade, ele veio aqui nos ensinar, nos capacitar para que nós possamos viver aqui na terra o reino que ele vem anunciando. Quando Jesus vem à terra, fala que o reino dele se inicia em Cristo Jesus. Então, nós hoje, nós cristãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, vivemos o reino de Deus. Mas ainda algumas pessoas não compreendem. Algumas pessoas ainda não alcançaram. Sua mente ainda está bloqueada
Muitas pessoas ouvem, mas não entendem. Eu conheço pessoas que falam, pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Ah, eu vou no culto, ouço até uma mensagem, mas eu não consigo compreender. E isso é uma grande realidade, porque quando você ouve uma mensagem, uma direção de Deus, mas não consegue aplicar na sua vida, é porque você não entendeu. Porque se você entender, né, você vai de alguma forma buscar aplicar aquela mensagem para quê? Para que você possa viver o que Deus tem para você. Mas quando nós não conseguimos compreender, queridos, automaticamente você vai viver uma vida totalmente fora do propósito de Deus. Então, esse versículo está nesse contexto, né, dos 40 dias, após os 40 dias, que Jesus ele agora vai ao céu, depois de ter ensinado, depois de ter explicado mais uma vez sobre a implantação do seu reino. O que seria o reino de Deus aqui na terra. E no versículo 14 fala que eles estavam reunidos. Então nós vemos que automaticamente todos eles aqui estavam reunidos num determinado lugar. Interessante que eu fico imaginando, será que nós podemos estar reunidos hoje, mas não conseguimos entender um ao outro? Será que nós podemos estar reunidos, ou que seja na igreja, ou talvez num ambiente de trabalho, ou até mesmo no lar, na família, mas nós não estamos conseguindo entender um outro? Nós vamos ver. A Bíblia fala aqui que no versículo 7 fala assim: atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Interessante que a Bíblia fala que depois deles estarem reunidos, Jesus dá uma ordem, uma orientação para que eles pudessem ficar em Jerusalém até que viesse o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus vem sobre eles, a Bíblia fala que até aqueles que falavam outras línguas, ou seja, uma pessoa que falava inglês, uma pessoa que falava em alemão, que falava em mandarim, né, eles começaram a se compreender, ou seja, eles começaram a entender o propósito deles. Queridos, nós vemos que ao descer, né, a descida do Espírito Santo faz com que eles experimentem não somente o poder de Deus, mas eles conseguem falar a mesma língua. E eu quero pontuar a importância do Espírito Santo. Né? Nós entendemos, nós como cristãos, que o Espírito Santo ele nos dá autoridade. O poder aqui é a autoridade para que possamos anunciar a palavra de Deus. Ele tira de nós toda vergonha, todo medo, tudo aquilo que possa impedir com que o reino dele venha crescer sobre essa terra. Porque qual é a finalidade hoje da igreja, queridos? A igreja, né, a finalidade dela, claro, é de nós irmos ali, estarmos em comunhão, buscarmos a presença de Deus, estarmos nos alimentando da palavra de Deus, ou seja, nos recarregando para que nós possamos anunciar a palavra do Senhor. Né? Então, nós precisamos estar cheios para que possamos estarmos nos desvaziando no dia a dia, né? Estarmos anunciando a palavra de Deus, levando essa palavra às outras pessoas. Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos dá esse poder, né? Esse poder de anunciar. Mas aqui nos mostra também que ele deu poder para que aquelas pessoas que estavam ali, até mesmo reunidas, né, talvez ainda elas não estavam entendendo. Porque é interessante. Olha só, eles tiveram, os discípulos, né, a mãe de Jesus e todos aqueles que estavam ao redor de Jesus, tiveram com eles 3 anos. 3 anos e 40 dias com Jesus. E Jesus ensinando, 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 mas alguns deles ainda não entendiam. Tanto é que antes de Jesus aparecer a eles, alguns deles, né, após a morte, a crucificação de Jesus, abandonaram Jesus. Eles voltaram para sua casa, voltaram para os seus afazeres, voltaram para o seu trabalho, né, como tivesse sido o fim. Mas Jesus já tinha falado de tudo aquilo que iria acontecer. Então nós vemos que nem sempre o que nós falamos, o que nós orientamos, as pessoas entendem. Mas o sobrenatural acontece quando vem o quê? O Espírito Santo de Deus.
Então, o Espírito Santo de Deus agora veio sobre aquelas pessoas, não somente aqueles que estavam reunidos ali, mas abrangeu mais pessoas que estavam ao redor e eles começaram a falar a mesma língua. Queridos, o que nós precisamos hoje é o Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Às vezes nós estamos buscando tantos mecanismos para que possamos fazer com que a igreja cresça, fazer com que possamos alcançar novas pessoas, mas o Espírito Santo, ele é a solução. Porque não adianta nós termos um grupo de pessoas juntos e não falarmos a mesma língua. Não adianta nós termos lá uma igreja de 10 mil pessoas, mas as pessoas não falam a mesma língua. Então nós vemos que para que possamos falar a mesma língua, as pessoas precisam estar cheias do Espírito Santo de Deus. Agora, o interessante é que a Bíblia também fala, queridos, que existe um ser, né? Um ser que ele pode impedir essa comunicação. Ele pode atrapalhar essa comunicação. E nós encontramos lá em Efésios capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo, ele escreve assim: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. A Bíblia fala aqui que existe, né, um poder, uma ação no ar, queridos, que distorce a palavra. Quantas vezes você fala uma coisa, a pessoa entende outra? Ou quantas vezes uma pessoa fala com você e você entende uma coisa diferente? Isso acontece comigo várias vezes durante o dia, até mesmo no meu dia a dia. Às vezes a pessoa fala uma coisa, eu compreendo de uma outra forma. E você, às vezes, leva isso até para o coração. E eu vejo que isso é algo que atua muito hoje na sociedade, em todo grupo social hoje, que seja até igreja, queridos. Esse príncipe da potestade do ar, ele tem o poder da distorção. Então eu falo A e talvez você entenda B. É assim que acontece. Então nós precisamos estar muito atento. E uma coisa que eu fico muito atento, às vezes até na minha família. Às vezes dentro de casa, a gente numa conversa, ou quando todos estão em casa, alguém fala uma coisa e o outro entende outra. E aquilo parece que já começa a querer haver uma discussão, né? Um mal-estar. Então eu já fico atento, eu vou para oração. Eu falo assim, repreende esse espírito. Isso é um espírito que está querendo atuar dentro da minha casa. E isso é real. Eu estou falando uma coisa para você que é real. Porque quando nós oramos e repreendemos esse espírito, ele vai embora, cessa. Né? Você não deixa com que aquilo alimente e se torne uma discussão, uma briga dentro do seu lar. Então nós precisamos estar muito atento para esse espírito que age na vida de muitas pessoas e não permite as pessoas terem um entendimento. E por isso que nós vemos hoje muitas pessoas, até pessoas que nós esperaríamos algo melhor dessa pessoa, mas ela tomando atitudes erradas. Mas por quê? Porque existe uma ação desse espírito. Não é porque ela quer, não é, queridos, mas ele atua. Ele atua, a verdade é essa. Ele atua todo o tempo. Entenda, na nossa mente nós ouvimos 3 vozes. A voz do ser humano, nós somos racionais, mas nós ouvimos a voz de Deus e a voz do mal. Então nós precisamos hoje discernir que tipo de voz que nós estamos ouvindo na nossa mente. O que está chegando nos nossos ouvidos? Nós precisamos discernir isso. Por isso que a Bíblia fala que precisamos ser tardio no falar, ou seja, não fale precipitadamente. Cuidado com o que você fala, cuidado com as suas atitudes, né? O inimigo da nossa alma, ele nos faz ter atitudes porque nós somos assim, né? Nós queremos um resultado rápido. Então ele faz você tomar atitudes precipitadas. Então tome cuidado com as suas atitudes, cuidado com o que você fale. Pense antes de falar, pense nas consequências, porque tudo gera uma consequência. Ela pode gerar uma consequência positiva, mas pode gerar uma consequência negativa. Esses dias mesmo eu tive uma experiência.
Porque dentro da minha humanidade eu estava certo, eu queria tomar uma decisão. E eu falei, poxa, eu vou tomar uma postura bem firme. E eu estava certo, eu não estava totalmente certo se eu tomasse essa decisão. Mas ao longo do dia, o Espírito Santo de Deus, ele foi falando no meu coração. E quando eu cheguei no lugar, eu não tomei essa decisão. Eu tomei uma decisão baseada na palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus usou meus lábios para falar. Então, queridos, toma cuidado, porque você não sabe das consequências. Às vezes você fala, ah, não, eu vou resolver isso hoje, vai ser do meu jeito. E quantas pessoas morrem assim? Quantas pessoas, né, numa briga, às vezes até de vizinhos, eles morrem. Porque faltou temperança, faltou domínio próprio, faltou os frutos do Espírito. Então, se você tem dificuldade em alguma área, né, eu digo uma área emocional da sua vida, querido, peça ao Espírito Santo de Deus para que ele possa te capacitar. Peça ao Espírito Santo de Deus para que ele possa te dar força, te dar sabedoria. A Bíblia fala, né? Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Não é inteligência. O ser humano, ele nasce inteligente. O ser humano é inteligente. O que a Bíblia nos propõe é sabedoria de Deus. Então, se você não tem essa sabedoria, aquela sabedoria que Salomão tinha, ou teve, né? Aquela sabedoria que fez dele um grande homem, é a sabedoria de Deus. Então, se você não tem, peça ao Senhor, me dê sabedoria. Voltando aqui para a palavra, queridos, e falando desse espírito que age sobre a terra, né, age sobre a humanidade, distorcendo a palavra, distorcendo a visão, distorcendo, né, tudo aquilo que nós falamos ou nós ouvimos. Aqui fala que, o autor fala que ele age sobre aqueles que vivem na desobediência. E o que seria, o que o autor quer dizer de pessoas que vivem na desobediência? E como nós identificamos essas pessoas? Queridos, geralmente são pessoas que não aceitam orientação. Tem pessoas, queridos, que não aceitam. Tem pessoas, ou por estar machucadas, tem pessoas que estão feridas emocionalmente. Foram feridas e por isso as pessoas elas ficam bloqueadas, elas ficam fechadas, elas criam barreiras e não permitem que nós venhamos ter acesso a elas, dar uma orientação. E toda orientação que você dá, a pessoa fala assim, ele está querendo me manipular. Ah, essa pessoa está querendo fazer o que ela quer que eu faça. Não, não é assim. Queridos, não, 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 não. Ei, esquece isso. Deus não manipula ninguém. Deus não manipula ninguém. Por isso que ele deu ao homem o livre-arbítrio. Ele deu ao homem livre-arbítrio. Então entenda isso. Deus não manipula ninguém. E eu, como pastor, posso dizer por mim, eu não manipulo ninguém, eu oriento. A pessoa não quer agir dessa forma, ela não quer ter uma atitude baseada na palavra de Deus, tá tudo bem, queridos. Eu estou aqui para sorrir e para celebrar as vitórias com você. Mas se você quer viver derrotas e chorar, eu estou aqui também, eu empresto meu ombro, eu estou do teu lado, não há problema. Mas o meu desejo é que você ande em vitória. Mas as pessoas que vivem na desobediência, queridos, elas não aceitam orientação. Tudo que você fala, tudo que você tenta acrescentar, elas são copos cheios. Elas não conseguem deixar ser acrescentadas. Pessoas, queridos, que, como eu falei, né, toda sugestão, ela acha que é uma manipulação. Você está abrindo os olhos da pessoa para uma situação, ela se sente magoada, ela se sente chateada, aborrecida. E você está falando assim, olha só, se você continuar caminhando dessa forma, você vai cair num buraco. A pessoa continua com seus ouvidos tampados, ela fica chateada, revoltada, acha que não é dessa forma. Mas está tudo bem, porque o meu papel como pastor é orientar, é mostrar uma direção. Mas se a pessoa não quer, está tudo bem, sem problema nenhum. Pessoas, queridos, que têm a síndrome da Gabriela. Você conhece a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim. Se lembra da uma novela, muitos anos atrás, Gabriela cantava essa música? Eu nasci assim, vou morrer assim. Tem pessoas que são assim. Ah, não, eu sou assim, esse é o meu jeito, esse é o meu comportamento, eu sou assim, minha família é assim. Tá tudo bem. Tá tudo bem.
Se você não quer uma mudança, se você não quer uma mudança de vida, se você não quer viver o melhor de Deus, se você não quer desfrutar do melhor que Deus tem para você, tá tudo bem. Então são pessoas, queridos, que vivem na desobediência. E muitas vezes, claro, existe essa ação do mal. E nós precisamos fazer uma autoavaliação de nós mesmos. Nós somos pessoas inteligentes. Todos nós nascemos inteligentes. Então, precisamos fazer uma autoavaliação. Einstein fala que a loucura é você continuar fazendo a mesma coisa, mas buscando resultados diferentes. E às vezes nós estamos assim, fazendo a mesma coisa, reproduzindo a mesma coisa, sendo a mesma pessoa, ano após ano, buscando um resultado diferente. Então é o momento de nós nos analisarmos, queridos. Estamos aí findando o ano. E nós precisamos fazer uma autoavaliação. O que você fez de diferente esse ano? Como você chegou até agora? O que você aprendeu? O que você acrescentou na sua vida? Como você chegou mais próximo de Deus? Quais foram os milagres que aconteceram na sua vida? Será que eu estou repetindo os mesmos erros? Será que eu estou fazendo as mesmas coisas que estão me ferindo, me machucando? Eu estou magoando as pessoas ao meu redor e não está trazendo resultado nenhum, só um resultado ruim? É momento de uma autoavaliação. Todo final de ano é o momento de autoavaliação. Então, queridos, essas pessoas que vivem dessa forma são pessoas que vivem mal. A verdade é essa. A pessoa que vive em desobediência, queridos, são pessoas frustradas. Ela tem suas vidas frustradas, elas não conseguem desfrutar do melhor de Deus. Agora, o que nós podemos fazer? Atos capítulo 2, vamos voltar lá em Atos capítulo 2, no versículo 17, o apóstolo Pedro, ele trouxe uma mensagem. E ele diz assim, Atos capítulo 2, versículo 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, quando Pedro ele traz essa mensagem, aquelas pessoas que ainda não tinham entendido, elas não tinham compreendido. Talvez esse espírito que eu falei com você tinha tampado o ouvido daquelas pessoas para que elas não entendessem. Mas quando eles ouvem essa mensagem de uma promessa, querido, existe uma promessa liberada para você. Existe uma promessa liberada para sua família. Existe, sim, existe. Mesmo que você fale, pastor, mas eu estou vivendo um momento muito ruim na minha vida. Queridos, existe uma palavra profética liberada de Deus para a sua vida. Uma palavra de prosperidade, uma palavra de paz, uma palavra de bênção sobre a sua família. Queridos, essa mensagem que Pedro trouxe tanto impacto. Olha só o que as pessoas que ouviram, eles falaram. Capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Queridos, o que faremos? Queridos, nós precisamos, queridos, buscar em Deus a solução. O que faremos? O que faremos para buscar a presença do Senhor? O que faremos para viver uma vida abundante na presença de Deus? Deixa eu falar uma coisa com você. Vida abundante não é você ser milionário. Vida abundante é ausência de necessidade. Isso é vida abundante. Não é você ter um carro importado. É você ter um carro. Se essa é a necessidade. Se isso é necessidade para você agora. Então, querido, vida abundante é ausência de necessidade. E qual foi a orientação que Pedro deu àquelas pessoas que estavam ouvindo? Atos capítulo 2, versículo 38, até o versículo 41. Pedro, ele dá duas orientações. A primeira orientação, arrependam-se. Queridos, nós precisamos nos arrepender. Sabe como acontece arrependimento? Eu fiz uma visita a uma casa, eu conversando lá com aquela família, tinha um jovem, e comecei a conversar com aquele jovem sobre estudo, formação, faculdade, e aquele jovem falou assim, pastor, eu me arrependo, esse ano
Eu perdi muitas aulas, eu faltei muitas aulas. E como eu me arrependi? Como eu me arrependi? Arrependimento. Queridos, nós precisamos nos arrepender daquilo que nós deixamos de fazer ou daquilo que nós poderíamos ter feito e nós simplesmente deixamos para lá, nós não nos importamos, negligenciamos. Queridos, nós precisamos entender que precisamos fazer essa autoavaliação. Se arrepender de algo que você deixou de fazer ou algo que você fez de errado. Então, o arrependimento, queridos, ele é necessário. É nós reconhecermos, poxa, eu errei, eu perdi meu tempo, eu poderia ter estudado e não estudei, eu poderia ter me dedicado mais, mas não me dediquei. A gente precisa reconhecer. Por quê? Porque isso vai te fazer você ser uma pessoa melhor. E principalmente aqui no contexto, o arrependimento com relação dos seus pecados, ou seja, arrependimento de você não ter entregue a sua vida a Deus, de você não ter buscado a Deus, de você não estar mais presente na igreja. Queridos, é necessário estar presente na igreja. Não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Por quê? Porque quando a gente congrega, a gente vai ouvir sobre fé. Nós vamos conviver com irmãos que talvez estão num nível abaixo da gente, e aí esses irmãos talvez vão te machucar, vão querer te ferir, e você, por estar um nível acima, você vai compreender, você vai amadurecer, mas talvez você está num nível abaixo, e você, de repente, de alguma forma, ainda precisa de uma compreensão melhor. Então, a igreja, queridos, ela nos faz amadurecer, ela nos faz crescer. Não deixe de congregar. Tem pessoas que não congregam mais, acham que é suficiente ouvir uma mensagem em casa. Não, é necessário você congregar, estar congregando numa igreja, estar convivendo no meio dos irmãos, estar aprendendo com os irmãos. Isso é necessário. Então, queridos, a primeira atitude que precisamos ter é arrependimento. A segunda atitude é batizar. Por que o batismo? O novo nascimento. Deus quer que você nasça de novo. Deus quer te dar uma experiência nova. Sabe quais os benefícios você terá se você entender, se você se arrepender, se você buscar uma nova vida? Perdão dos pecados. Você vai receber o dom do Espírito Santo e salvação para você e para sua família. É o que Deus espera. É o que Ele quer para você. Então, no dia de hoje, faça essa autoavaliação. Busque esse entendimento, busque estudar esses textos que nós lemos hoje. Se arrependa daquilo que você deixou de fazer ou aquilo que você fez de errado. Se arrependa e fala, não, eu vou viver o novo de Deus na minha vida. Eu vou fazer diferente, ainda há tempo, ainda há esperança. Queridos, e parte para cima. Deus é contigo, o Espírito Santo de Deus é contigo. E batismo, queridos, é novo nascimento. Vamos viver coisas novas. Vamos deixar o passado para trás. O que passou, já passou. Não tem mais como resolver. Já passou, o ano já foi embora. Então, queridos, vamos viver o novo de Deus. Vamos nos preparar para esse ano de 2026 e viver o novo de Deus em nossa vida. Amém? Quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti, Deus, que essa palavra ela venha frutificar no coração daqueles que estão nos assistindo no dia de hoje. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que só venha repreender todo espírito, ó Deus, que não deixe os Teus filhos entenderem a Tua palavra, entender o que o Senhor tem para eles nessa vida. Pai, em nome de Jesus, Pai, que eles venham experimentar o novo do Senhor e viver uma vida abundante. Abençoa, Deus, a cada vida, a cada pessoa que está nos assistindo no dia de hoje. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos encerrando o nosso programa, voltando na próxima semana. Não deixe de compartilhar essa mensagem. Um grande abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.